A palavra de Deus no livro do profeta Obadias. Obadias, que é um dos profetas menores, não em importância, mas pelo tamanho do livro, como veremos a seguir. Faremos a leitura de todo o livro, no entanto, é um livro de fato pequeno, resumido. Farei a leitura do texto, peço que os irmãos acompanhem na Escritura. Assim diz a santa e perfeita palavra de Deus. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque, como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama, e a casa de Esaú, restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Até aqui a leitura da palavra, oremos uma vez mais. Pai amado, aqui estamos diante da Tua palavra que é maravilhosa, perfeita, inerrante, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Que nesta manhã a Tua palavra seja viva, eficaz no nosso coração, Senhor. Que ela resulte, Pai, em glória ao Teu santo nome. Que nos capacite, Senhor, a viver de forma cristã, mais parecida com o nosso Senhor Jesus. Por Tua misericórdia, Senhor, nos capacita a compreensão da Tua palavra. E como oramos anteriormente, capacita-nos a praticá-la, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Um texto, irmãos, que fala a respeito de Edom.
tema de briga entre irmãos é um tema bastante visto nas Escrituras. Se nós pararmos para pensar neste momento sobre irmãos que brigaram nas Escrituras, quais nomes lhe vêm à cabeça? Quais nomes lhe vêm à mente? Certamente os primeiros nomes serão Caim e Abel. De fato, no proto-evangelho, ali em Gênesis, o Senhor avisou que haveria uma luta, uma guerra entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, que a descendência da mulher lhe pisaria a cabeça, a serpente. E logo em seguida nós vemos essa luta entre Caim e Abel. Caim, um homem certamente soberbo, que procura adorar a Deus da sua própria maneira, sem fé alguma, como está escrito em Hebreus. Vemos Abel, que por sua vez já havia entendido, de certa forma, já havia compreendido quem seria de fato o Salvador. E ele oferece uma ovelha, um cordeiro, ao Senhor em oferta, já simbolizando o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. Sabemos a história, Caim mata Abel, e essa luta continua em todo o tempo. Outros irmãos, os quais nós podemos nos lembrar, Esaú e Jacó. Esses dois, então, já brigavam desde o ventre da mãe. E nós vemos, quando eles nasceram, as dificuldades que houveram, a forma como Esaú desprezou completamente a aliança do Senhor, sem se importar com ela, vendendo a bênção da sua primogenitura para Jacó, que por sua vez o enganou. Nós vemos que esse desentendimento dura bastante tempo. Jacó se arrepende, tenta fazer as pazes com seu irmão, mas a gente vê que essa luta entre Esaú e Jacó continua pelos tempos. Posteriormente, de Esaú surge o povo de Edom, os chamados edomitas. Inclusive, quando o povo de Israel está saindo do Egito, eles precisariam passar pela terra de Edom, solicitam passagem, mas os edomitas dizem: não, aqui vocês não passarão. E se tentarem passar, sofrerão as consequências da espada. E essa luta, que na verdade é uma guerra entre o povo de Deus e a descendência da serpente, vai continuando ao redor, ao longo de todo o tempo. No texto que nós lemos, o povo de Israel havia sofrido uma grande destruição. Havia sido atacado, não se sabe ao certo em que momento se deu essa destruição, se foi um ataque pelos filisteus e pelos árabes, pouco mais de 800 anos antes de Cristo, se foi posteriormente através do Império Babilônico, não sabemos ao certo. Mas o fato é que o povo de Israel havia sido atacado, destruído, e o povo de Edom havia se aproveitado da destruição de Israel. Havia até mesmo tomado parte daquela destruição. E uma coisa interessante é que o livro foi escrito pelo profeta Obadias. E você sabe quem é Obadias? O nome Obadias significa simplesmente servo do Senhor. Se você respondeu na sua mente que você não sabe quem é Obadias, fizestes bem, pois ninguém sabe de fato quem foi esse Obadias. Era um nome comum entre o povo de Israel, que significa simplesmente servo do Senhor. E o texto de Obadias encontra um paralelo em Jeremias 49. E é bem interessante porque é um paralelo praticamente palavra por palavra. E aí muitos estudiosos ficam discutindo: será que Jeremias copiou Obadias e enxertou Obadias em seu livro? Será que foi Obadias, na verdade, quem copiou de Jeremias e criou o seu livro? Será que os dois utilizaram, de repente, uma terceira fonte? Bom, o fato é que isso não importa para nós. O que de fato importa é que no versículo 1 está escrito: assim diz o Senhor. O texto que nós lemos é, de fato, palavra do Senhor. É palavra de Deus, é Deus falando no texto. Não se trata de um homem que está chateado por aquilo que sofreu na mão dos edomitas e que agora deseja despejar o seu coração amargurado. Não é sobre isso. É uma palavra, de fato, do Senhor. E outra coisa muito interessante que a gente vê logo no versículo 1. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom:
E aí pensamos, agora virá uma frase direta contra Edom, mas a frase que vem é: temos ouvido as novas do Senhor. Isso mais uma vez se reforça que é palavra de Deus. Embora o texto fale a respeito de Edom, muito provavelmente os primeiros a ler esta palavra, ou o destinatário deste texto, tenha sido o povo de Israel, como um consolo de Deus ao seu povo, porque Deus, de fato, consola o seu povo. E nós veremos nesta pregação, nesta manhã, que Deus consola o seu povo de duas maneiras. Deus consola o seu povo com o julgamento dos seus inimigos, e Deus consola o seu povo com a promessa de restauração. Nós veremos então que este texto é destinado ao povo de Israel, que havia sofrido grandemente nas mãos dos edomitas. Então, primeiro ponto, o Senhor consola o seu povo com o julgamento de seus inimigos, e nós vemos isso no versículo 1 até o versículo 14. Nós vemos nos versículos iniciais que a mensagem do Senhor é: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. O Senhor faria o povo de Edom um povo pequeno, mas pequeno não no sentido geográfico ou numérico, que seria um povo de poucas pessoas, mas Deus faria de Edom um povo pequeno, no sentido de qualidade, seria um povo desprezado, um povo pequeno diante do Senhor. E por quê? Por causa da soberba do coração. Um povo que se achava tão grande, e, no entanto, o Senhor o transformaria num povo, de fato, muito desprezado. E por que Edom era um povo tão soberbo? Eles habitavam nas fendas das rochas, na alta morada. Não sei se os irmãos conhecem a história dos 300 de Esparta, foi até feito um filme sobre isso. Na história dos 300 de Esparta, se levanta contra eles uma nação muito grande, o povo persa. Eles vêm com um exército muito numeroso, muito grande, para lutar contra os espartanos. E eles, num pequeno número, diz a lenda em 300, mas historicamente eram um pouco mais. Eles vão lutar contra aquele povo que era muito mais numeroso. E como que eles fazem isso? Se você assistiu o filme, você vai se lembrar, se não, explico. Eles estão numa região habitada com grandes rochas. E havia nessas rochas pequenas fendas. Então eles posicionaram o exército naquela fenda de tal forma que a superioridade numérica do inimigo já não importava mais, porque eles tinham uma proteção natural entre eles. Eles se posicionavam naquela pequena fenda e assim eram capazes de se defender dos persas. Bom, a situação do povo de Edom era parecida. Eles habitavam em lugares altos, e por si só, por habitar em lugares altos, já tinham uma superioridade estratégica contra os seus inimigos, o que os tornava um pouco soberbos. Além disso, eles tinham essa vantagem das fendas na rocha, e eles se defenderiam através das fendas na rocha. Então eles imaginavam certamente, bom, habitamos em lugares altos, numa região tão estratégica, quem nos deitará por terra? Quem poderá nos derrubar? E daí nascia a soberba no coração deste povo. Inclusive, o nome da capital de Edom era Selá, que em hebraico significa rocha. Eles moravam num lugar alto, nas fendas da rocha. No entanto, essa soberba os enganou. Ao dizerem, quem me deitará por terra? O Senhor responde, se te remontares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Pois por mais alto que eles estivessem, ainda que estivessem no cume das montanhas, ainda que fizessem a sua morada com as águias, diante do Senhor, ninguém os poderia livrar. O Senhor é de fato todo-poderoso, como nós lemos anteriormente, o Senhor é aquele que reina e que governa, e contra o Senhor ninguém pode se manter em pé. O Senhor é o Deus todo-poderoso e faria pequeno o povo de Edom. E continua, se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás instruído, não furtariam só o que lhes bastassem, se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Apesar de habitarem num lugar tão alto, tão fortificado,
e embora possuíssem tantos soldados valentes, isso não poderia impedir os edomitas de serem roubados e saqueados. Interessante a forma como o Senhor fala, que até mesmo os ladrões, se viessem roubar à noite, roubariam só o que lhes bastasse. Se um ladrão, por exemplo, entra em uma casa, o que ele se preocupa em roubar? O ladrão vai querer roubar uma televisão, alguns eletroeletrônicos caros, vai procurar por computadores, notebooks, videogames, joias, dinheiro. O ladrão que entrar numa casa não vai se interessar por um tênis velho, por um prato antigo guardado no armário, aquele copo de requeijão que se usa para tomar água. Não, o ladrão se preocuparia apenas aquilo que lhe bastasse, aquilo que seria interessante para ele. Mas o Senhor disse que a humilhação de Edom seria tão grande que os ladrões não deixariam absolutamente nada, mas levariam tudo aquilo que os edomitas possuíam, sem deixar nada para trás. E olha que interessante o versículo 7. Todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os edomitas, além de confiarem muito na sua força militar, eles confiavam muito na sua sabedoria e na sua capacidade diplomática. Os edomitas eram muito bons em fazer amigos, em ter relacionamentos com outros povos. Então, eles confiavam. Certamente eles pensavam, olha, nós somos muito fortes. Se alguém se levantar contra nós, sozinhos conseguimos nos defender. Ninguém nos derrubará. Todavia, se necessário, temos amigos, temos outras nações que comem a nossa mesa e certamente nos ajudarão. Mas a humilhação dos edomitas se daria justamente que sua destruição e o roubo, o saque que sofreriam, seria exatamente daqueles que comiam na sua própria mesa, daqueles em quem eles tanto confiavam. De tal forma que no monte de Esaú já não haveria mais entendimento, os seus sábios seriam humilhados. E, historicamente, os edomitas eram de fato considerados sábios. O amigo de Jó, Elifaz, que era considerado um sábio no livro de Jó, certamente era um edomita. Os sábios do Oriente, de 1 Reis, capítulo 4, versículo 30, certamente se referia também aos edomitas. Ou seja, era um povo que, além de confiar na sua força, de confiar na sua capacidade diplomática, confiava muito também na sua própria sabedoria, se achavam muito inteligentes e capazes de resolver qualquer situação. Então, certamente, eles olhavam para o sofrimento de Israel, para a destruição de Israel e pensavam consigo mesmos, isso que está acontecendo com Israel, isso nunca vai acontecer conosco. Israel, olha lá, fracos, nós, fortes, temos uma vantagem estratégica que Israel não tinha. Olha lá, não tinham amigos. Nós temos muitos amigos. Olha lá, os israelitas tão tolos. Nós somos tão sábios. E assim como Deus humilhou os deuses do Egito, os falsos deuses, um a um, o Senhor também humilharia os falsos deuses de Edom, um a um, derrubando-os, os seus sábios, os seus fortes e valentes, como diz em seguida, até mesmo os seus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Até os homens mais corajosos de Edom, aqueles valentes, reconhecidos, renomados, estariam tremendo e atemorizados diante daquilo que sofreriam diante do Senhor. Mas a questão, irmãos, a respeito disso tudo é, e você? Em quem você confia? Em que está a sua segurança? Em quem está a tua confiança? Quem é o nosso Deus? Em quem nós temos paz? O povo de Edom confiava na sua força. Você confia na sua força física? Na altura dos portões de tua casa? Você confia na segurança que você mesmo pode dar para a sua família? Os edomitas confiavam nos seus amigos. Em quem você confia nos teus amigos? Na sua capacidade de fazer relacionamentos? Na sua capacidade de articular e ter contato aqui, ter contato ali? É nisso que você confia? Se um dia eu tiver problema,
eu tenho muitos amigos, e como diz o ditado, vale mais ter muitos amigos do que dinheiro. Ah, eu tenho muitos amigos. É nisso que você confia? Em que está a sua segurança? Na sua conta bancária? No dinheiro que você tem guardado? No dinheiro que você tem ali salvo para a sua aposentadoria? Não passarei dificuldade, porque eu sou sábio, eu sou inteligente. Ah, como eu sei guardar dinheiro, como eu sei investir o meu recurso, nenhum mal me acontecerá. Quem é de fato o nosso Deus, em quem nós confiamos? Nós confiamos no Senhor, que fez os céus e a terra. Nós confiamos no nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, que nos guarda. Nós confiamos em Deus a tal ponto de termos a certeza e a segurança que aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então a nossa confiança é naquele que nem a morte pode deter. É nele que nós confiamos, não na nossa força, não na nossa própria sabedoria, não na nossa conta bancária ou qualquer outra coisa que seja. Que a nossa confiança, meus irmãos, esteja de fato no Senhor. E seja consolado no Senhor se os seus inimigos têm se levantado contra você. Porque ainda que nós soframos neste mundo perseguições, como disse Paulo a Timóteo, todos quanto querem viver piedosamente no Senhor, sofrerão perseguições. O cristão sofre. Talvez você sofra perseguição no seu trabalho, na sua escola, porque convenhamos, você pode falar de qualquer tema no seu trabalho, pode falar de religiões africanas, pode falar do horóscopo, todo mundo vai achar bonito. Fala de Jesus no seu trabalho. Fala de Jesus na sua escola. Anuncia o evangelho para os seus vizinhos naquela reunião de família. As pessoas se levantam, de fato, contra nós, porque lembre-se, é uma batalha entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Mas o Senhor julgará os seus inimigos. O Senhor os humilhará e o Senhor os derrubará. Então confie no Senhor, seja Ele, de fato, a sua confiança. Se preocupe em viver de forma fiel diante do Senhor. Se preocupe em honrá-lo em todos os seus caminhos, não com as circunstâncias e com as coisas ao redor, com as preocupações dessa vida. No versículo 10 ao versículo 14, o Senhor anuncia a razão pela qual os edomitas sofreriam todo esse julgamento. Uma coisa importante da gente ter em mente, que quando Israel foi destruída, ela não havia sido destruída como um inocente. Israel não era um povo coitadinho, não era, olha, tadinho do povo tão inocente, tão santo, pecou, foi destruído, coitadinho, não. A destruição do povo de Israel veio porque Israel quebrou a aliança do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, por exemplo, fica muito claro. O Senhor em sua aliança sempre deixa claro ao povo de Israel que se eles quebrassem a aliança, se eles desobedecessem ao Senhor, se eles se tornassem idólatras, eles sofreriam as consequências. E foi isso que aconteceu com Israel. Sofreram a consequência do seu próprio pecado. Todavia, o texto deixa claro que ainda assim isso não era motivo para que os edomitas se aproveitassem da situação, piorassem a situação. Não era motivo. E o Senhor diz que eles não deveriam ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. Inclusive, abrindo aqui um parênteses, irmãos, presta atenção o quanto essa expressão, o dia, é repetida 11 vezes no texto. Será importante no ponto que nós veremos a seguir. Então o Senhor disse, não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Nem devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. No texto original, no hebraico, essas expressões vêm em forma de proibição. Ao invés de não devias ter entrado, está lá, não entre, como uma proibição imperativa ao povo para que algo que eles não deveriam ter feito. Então o Senhor lista aqui ordens e mandamentos do Senhor que haviam sido quebrados pelo povo de Edom. E você reparou, enquanto líamos o julgamento do Senhor, que aquilo que Edom iria sofrer estava intimamente ligado com aquilo que eles mesmos haviam feito? Eles haviam sido soberbos e olhado com prazer para a destruição de Israel. Agora eles seriam humilhados e seriam eles mesmos exterminados.
Eles roubaram, se aproveitaram da situação e saquearam ainda mais o povo de Israel. O povo de Edom também seria saqueado. Há uma proporção naquilo que eles fizeram. Eles viram a destruição. Imagina a situação, irmãos. Israel atacada, destruída, muitos tentando fugir. E aí aqueles que tentavam escapar talvez pensassem, ufa, conseguimos sair da cidade. E encontravam na encruzilhada os edomitas, prontos para matar e exterminar aqueles que haviam escapado da destruição. E faziam isso com prazer. Matavam, porém, eles mesmos seriam julgados e seriam exterminados diante do Senhor, pelas mãos do próprio Deus. Então veja que apesar de Israel não ser um coitadinho, isso não dava a Edom o direito de se aproveitar da situação e piorar a situação. Nós mesmos, irmãos, precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Porque nós podemos, de fato, ter prazer em ver a justiça sendo feita, mas nós não devemos ter prazer na morte dos ímpios. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Irmãos, se o próprio Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que nós teríamos? As redes sociais estão repletas de vídeos sádicos, de ladrões que são baleados e ficam caídos ali no chão, agonizando, morrendo, e muitas pessoas comentam, que bom ver isso, que gostoso de ver isso. Irmãos, nós de fato nos alegramos com a justiça sendo feita. Se um policial, para proteger o inocente, precisa atirar e matar um ladrão, glória a Deus por isso, a justiça seja feita. Mas não devemos ter no nosso coração um prazer sádico no sofrimento do ímpio. Recentemente houve um atentado na Rússia, onde alguns homens mataram mais de 150 pessoas a sangue frio, incluindo crianças. A Rússia prendeu os terroristas e eles foram exibidos em verdadeiras jaulas, e um dos terroristas estava inclusive ainda com um saco que havia sido usado na tortura, amarrado em seu pescoço, enquanto era exibido diante de todos. E nós temos essa tentação de olhar e falar, bem feito. O outro perdeu a orelha, que bom. Irmãos, nos alegramos com justiça quando é feita, mas não tenhamos em nosso coração um prazer sádico na morte e na destruição do ímpio, ainda que sua destruição seja resultado do seu próprio pecado. Antes, nós nos alegramos com a conversão do ímpio. E nos lembramos que nós só não somos daquela maneira porque a graça do Senhor nos alcançou. Porque se não fosse pela graça do Senhor, nós seríamos tão maus quanto aqueles terroristas, piores ainda. Mas se somos servos do Senhor, se procuramos andar em justiça, não é porque nós somos bonzinhos, mas porque a graça do Senhor nos alcançou, porque o Espírito Santo nos santifica dia após dia, nos levando a um caminho de santidade diante do Senhor. Isso não é mérito nosso, é mérito do Senhor. Não podemos nos gloriar, não podemos nos achar melhores do que aqueles ímpios, mas precisamos sim, humildemente, reconhecer que o Senhor nos salvou e apontar para eles o caminho, que é apenas um, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um dia alguém anunciou para você o Evangelho, e você, capacitado pelo Espírito Santo, creu. Anuncie a outros, não perca a oportunidade. Spurgeon fala que evangelizar é como um mendigo que encontrou o pão e vai dizer a outro mendigo aonde está o pão. Que assim sejamos nós, não olhemos com prazer sádico o sofrimento dos ímpios, ainda que eles sofrerão de fato o julgamento do Senhor, e nós podemos ser consolados com essa certeza que o Senhor julgará os ímpios. A segunda parte é que nós temos esperança e consolo no julgamento dos ímpios, mas temos ainda um outro consolo, que é a esperança de restauração. Quando se fala em esperança no sentido bíblico, não é aquela esperança nossa, comum, como se diz o ditado, a esperança é a última que morre, então vou seguir acreditando sempre, cruzando os dedos, porque uma hora vai dar certo. Não é um pensamento positivo a esperança cristã. A esperança cristã baseada nas Escrituras é de fato uma certeza. Se o Senhor diz que haverá julgamento para os ímpios, isso não é tomara que haja mesmo. Não, certeza haverá.
Se o Senhor diz que haverá restauração e salvação para o seu povo, essa também é uma certeza. Se Cristo disse que voltará, essa esperança é uma esperança certa, que fatalmente se cumprirá, porque a palavra do Senhor sempre se cumpre. E nós podemos confiar nisso, podemos confiar na esperança da salvação. E o versículo 15, ele funciona como uma transição desse primeiro julgamento para a restauração do povo do Senhor, e ao mesmo tempo é como um clímax no livro de Obadias, que diz o seguinte: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, Edom, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. O versículo 15 fala então finalmente do dia do Senhor. Inicialmente falou do dia da calamidade de Israel, do que aconteceria no monte de Esaú. Irmãos, mas no dia do Senhor haverá livramento para o povo do Senhor. O dia do Senhor que se refere aqui não é o dia do Senhor como se fala hoje em dia a respeito do domingo, que separa-se para a adoração ao Senhor, mas diz respeito ao dia em que o Senhor julgará a todos. E nós podemos ver no texto que isso que se diz a Edom, na verdade, diz respeito a todas as nações. O Senhor, aquele que reina, julgará todas as nações. Edom, Israel, Brasil, todo mundo será julgado diante do Senhor. E assim nós vemos nesse texto o como aqui Edom representa a descendência da serpente, o julgamento de todos os ímpios, de todas as eras, de todas as nações. Aquilo que fizeram, sofrerão. Aqui nós lembramos da lex talionis, da lei do talião, que diz olho por olho e dente por dente, o princípio de retribuição. Os ímpios serão retribuídos pela sua maldade diante do Senhor, de todas as nações. Como beberam no santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Por mais que se gloriem, por mais que os homens das nações se achem fortes, por mais que Putin se ache forte com a Rússia, ou talvez Joe Biden nos Estados Unidos considere a sua nação forte e poderosa, lembre-se de Edom. Quem poderá subsistir no dia do Senhor? Se o Senhor derrubar, não há quem fique em pé diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Isso indica a soberania do Senhor sobre toda a criação, sobre todo o povo de Deus. Esses atos de Edom na história fornecem para nós um paradigma. Com os gentios, como os pecadores se comportam. A derrota de Edom serve como base para a crença na redenção final daqueles que agradam o Senhor. Isaías 4:2 diz: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. E quando fala de Israel, Paulo diz em Romanos que não é judeu quem é o exteriormente, nem a circuncisão a quem é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente. A promessa de Israel diz respeito a todo o povo de Deus, aquele que crê no Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus? Você o ama? Você ama os mandamentos do Senhor? Essa promessa de restauração diz respeito a você também. Essa promessa de redenção diz respeito a nós, mesmo morando aqui numa terra tão longínqua. Temos a promessa, como diz no versículo 17, no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão a sua herdade. Irmãos, embora o povo de Deus ainda sofra as consequências de seus pecados aqui na terra, sabemos que nós não seremos condenados com o mundo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que a gente não vai sofrer a consequência dos males que fazemos no nosso dia a dia. O Senhor é justo, mas justificados em Cristo, no dia do Senhor, o Senhor olhará para nós, para o seu povo, e verá em nós as vestes de Cristo, as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Para nós não haverá nenhuma condenação, mas sim a frase do Senhor que dirá: entre, benditos de meu Pai. Essa é a certeza que nós temos, a certeza de restauração de Cristo Jesus. E assim como os versículos 19 e 20 falam do retorno a lugares físicos que representam a totalidade do território de Israel, sabemos que a restauração do povo de Deus é completa. Assim, nós temos a certeza de que essas profecias se cumprem. Elas foram cumpridas inicialmente
na primeira vinda de Cristo, como está escrito em Lucas 4, 18 e 19, nas palavras do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Também se cumpre agora pelo anúncio do Evangelho, pois a palavra de Deus tem chegado a todos os povos e aos gentios. Salvação para aquele que crê, condenação para aquele que rejeita o Evangelho, condenação para estes. E se cumprirá finalmente no segundo advento de Cristo. Apocalipse 11, 15 diz: o segundo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nosso Senhor reina e reinará para sempre. Esse é o maior consolo do cristão. Nosso alvo não é a vida aqui, nós somos peregrinos neste mundo. Enquanto estamos aqui, enfrentamos essas batalhas, a luta contra a descendência da serpente. Inclusive, essa luta se dá no seu ápice, na história, quando Cristo vem ao mundo. Você sabe um personagem na história que era um edomita e que se levantou contra Cristo? Herodes, o que mandou matar todos os bebezinhos, tentando matar assim o Cristo, representa bem essa batalha entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Enquanto vivemos aqui, irmãos, sabemos que sofreremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Nele está a nossa confiança, nele está a nossa segurança. Seja consolado, meu irmão, sabendo que os ímpios sofrerão o seu juízo no tempo certo. Edom sofreu o seu juízo no tempo. Ironicamente, os edomitas teriam sido completamente destruídos no ano 70 depois de Cristo, ironicamente, enquanto defendiam Jerusalém. Passaram séculos lutando contra Jerusalém, e ao defender Jerusalém, foram, segundo a história, totalmente exterminados. Mas os ímpios, no sentido geral, os quais eles representam, também serão, no seu tempo, condenados, e no dia do Senhor, principalmente. Mas seja consolado, meu irmão, minha irmã, com a certeza da redenção em Cristo Jesus, da esperança que nós temos, graças ao nosso Salvador. A nossa vida não acaba aqui. A eternidade na presença do Senhor nos aguarda, onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, não haverá mais perseguição, mas haverá adoração contínua diante do nosso Senhor, do nosso Redentor, que é a nossa esperança. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Assim, meus irmãos, lutemos a vida enquanto estamos aqui, combatamos o bom combate, como fez Paulo, anunciemos o Evangelho a tempo, fora de tempo, sejamos fiéis às Escrituras, sejamos fiéis ao nosso Salvador, coloquemos nele a nossa esperança, enquanto aguardamos o dia do Senhor, o dia da nossa redenção final.